Graças a Deus, irmãos. Nós começamos a transmissão também, porque vamos disponibilizar a palestra para os alunos da segunda-feira à noite, né, do SETS. A partir desse momento, o mini curso vai estar sendo gravado. Eu queria começar a palestra dessa tarde lembrando um episódio que ocorreu comigo na penúltima viagem que eu fiz para a reunião de pastores. Estávamos pela manhã sentados na mesa, quando chegamos, tomando café e conversando acerca das questões ministeriais. Cada um falando do pastoreio, das suas igrejas. E depois de uma meia hora de conversa, descobrimos que todos nós tínhamos uma coisa em comum. Nenhuma das igrejas que estavam sendo representadas ali tinham diáconos. Tínhamos 7 pastores na mesa. Nenhuma delas tinha diácono exercendo o seu ministério. E depois de notarmos isso e conversarmos uns com os outros, descobrimos que existiam pelo menos 2 problemas. Um é que eles não queriam colocar diácono pro forma, ter diácono só para ter diácono da igreja. E o segundo argumento é que a correria dos nossos dias tem se tornado um empecilho para que verdadeiramente alguém abrace o ministério diaconal numa perspectiva bíblica. Porque se existe um indivíduo dentro da igreja que o nome dele é trabalho, é o diácono. Então hoje nós vivemos uma realidade onde todo mundo é ocupado. E muito ocupado. E aí, nesse sentido, o serviço diaconal ele é tratado basicamente como você deve tratar o fato de você ser funcionário de uma empresa ou você ter o trabalho para ganhar o seu pão. Só que no caso do serviço diaconal, o seu trabalho é oferecido a Deus. Primeiro, como expressão do reconhecimento do dom que você acredita que Deus lhe deu. E segundo, como expressão de gratidão a Ele. Existem pelo menos 3 textos no Novo Testamento que vão abordar essa questão diaconal. Nós não temos muitos textos que vão explicar o seu funcionamento, o tipo de trabalho que ele tem. E nesse sentido, biblicamente, nós temos o serviço diaconal centralizado em uma única área da igreja. Só que, quando você vai fazer a análise no Novo Testamento da palavra diácono, você descobre que esse serviço pode se estender. E algumas igrejas adotam isso e tem diáconos fazendo muito mais coisas do que aquilo que a Escritura ordena. Né? Então nós temos Atos 6, o texto que foi lido, temos 1 Timóteo capítulo 3 e temos Filipenses capítulo 1. É nesse Filipenses capítulo 1 que o diaconato é tratado como um ofício da igreja. Né? Hoje em dia é uma discussão muito grande, se chama de ofício ou ministério, né? Mas porque a palavra ministério se tornou muito banalizado, né? E aplicado até coisas que não existem biblicamente, né? Um exemplo, ministério de libertação, ministério de louvor. Esse tipo de ministério não existe no Novo Testamento, né? Alguns aspectos da obra, né? Cristã hoje que recebe o nome de ministério e serviço, não temos basicamente o dom na Escritura, assim especificamente como algo atribuído ao Espírito Santo para capacitar, então um pouco uma expressão de serviço a Deus. Por causa disso, algumas igrejas optaram em chamar eles de oficiais da igreja, né? Como no caso da Igreja Presbiteriana, Assembleia de Deus. Então eles têm um corpo de oficiais do qual os diáconos fazem parte. Né? No caso a batista, isso vai depender muito da igreja, do pastor, da congregação e daquilo que eles definiram como estrutura do trabalho. No nosso caso, você vai para o Manual da Convenção, mais especificamente o Manual da Ordem, você tem só uma citação do estabelecimento do diaconato. Né? Então não temos muito trabalho porque a ordem trabalha com os pastores. Né? Quem vai definir diretamente o trabalho que cada diácono vai exercer é a igreja local de acordo com a necessidade que ela tem. À medida que as necessidades vão se expandindo, então é necessário que pessoas ajudem nessa área. E só um parênteses, a Sara já está ali copiando tudo, eu vou mandar a apostila para vocês pelo WhatsApp assim que acabar, tá? Vou mandar para todo mundo que está aqui.
Então, se você quiser só descansar e ouvir, assim que acabar, eu vou ver o nome ali da lista de todo mundo que veio e vou colocar a apostila aqui para vocês, o material está pronto. Então, temos esses 3 textos. E quando estudamos, principalmente o livro de Atos dos Apóstolos, e queremos definir o que significa ser um diácono, né? A única expressão que nós poderíamos colocar lá é que a diaconia não é outra coisa senão um serviço prestado a Deus. E aí vem a questão, de maneira incondicional, de maneira amorosa e de maneira voluntária. No caso do serviço diaconal, nós não podemos literalmente chamar qualquer um, escolher qualquer um. Por isso que teve a eleição, né? Pensa aqui na igreja primitiva. Primeira pregação, quase 2.000, mais de 120 que tinha. Segunda pregação, mais 3.000. Então aqui você tem uma igreja de 5.000 membros. E desses 5.000 membros foi dito para que fossem escolhidos 7 homens só. E aqui primeiro eu quero só fazer uma referência a isso, né? Porque no contexto batista, no presbiteriano, e eu não vou tocar a questão de exegese aqui, de explicação de texto, das batalhas que a gente trava no campo da interpretação bíblica, né? Mas na igreja batista nós temos o ministério diaconal formado por mulheres e homens, né? São diáconos e diaconisas. Algumas igrejas, por uma questão de batalha na interpretação de texto, né? Principalmente do texto de 1 Timóteo, então eles se definem se são as esposas do diácono ou as mulheres. Eles não entraram no acordo e alguns foram bem dogmáticos assim, a optar pelas esposas do diácono, e se essa é a interpretação certa, então as mulheres estariam fora. Nós não acreditamos por causa de uma série de fatores, né, que a gente não vai trabalhar hoje por uma questão de tempo. Mas o fato, que eu quero já definir, porque Ana citou ele na abertura, é o fato de terem sido escolhidos 7 homens na primeira leva de diáconos, né? E isso se tornou necessário, primeiro, por causa do contexto judaico, né? O contexto judaico ainda era muito forte dentro da igreja. Lembre que porque Pedro foi pregar para Cornélio e batizou Cornélio, ele não foi para os judeus, não, ele foi para dentro da igreja explicar porque batizou um gentil, como se o gentil estivesse fora da promessa de salvação, e não estava, eles haviam aprendido isso com Jesus Cristo. Então a cultura judaica ainda estava muito impregnada na vida deles. E em função disso, nos primeiros passos da igreja, eles evitaram, tanto nesse caso como em outros casos que ocorreram no Novo Testamento, qualquer tipo de conflito com os judeus, principalmente porque os primeiros passos da igreja primitiva ocorreram dentro do templo judaico. Eles se reuniam em um dia diferente dos judeus. Os judeus se reuniam no sábado, eles se reuniam no domingo. Tem todo aquele aspecto do fator da ressurreição de Cristo, do valor que esse dia tinha e tudo mais, mas uma das causas era para que não houvesse conflito ou choque entre os judeus e os gentios em relação ao ambiente, que era o pátio grande do templo, né? Cabia mais ou menos 7.000 pessoas naquele templo, para que não houvesse choque e isso não servisse de empecilho para fechar as portas para que o evangelho fosse se expandindo no meio do judaísmo. Então, eles adotaram algo que era praticado no templo, né? O templo judaico, ele tinha um departamento de ação social. Havia um grupo de pessoas no judaísmo e na religião judaica que eram separadas para cuidarem das questões sociais, do amparo aos necessitados, às viúvas, os órfãos, os doentes e tudo mais. Então, quando a necessidade chegou, a imagem que eles tinham para transpor era justamente o departamento de ação social que existia no judaísmo, e para não haver conflito, porque no judaísmo as mulheres não tinham acesso, né, ao exercício atuante na religião. Então, nesse sentido, eles, no primeiro leva, colocaram 7 homens. Nós vemos isso também, estou querendo lembrar o texto aqui, que foi justamente, eles deixaram de fazer, por exemplo, aquela questão de Atos 15, né? Não pode comer carne sacrificada e não pode isso, e não pode, aí a questão de não praticar coisas que eram erradas é normal, porque existem muitos irmãos judeus no meio de nós.
E aí você vai entender isso em Paulo, quando ele pesa a questão do comer carne sacrificada em função da consciência do irmão fraco. Então, o primeiro pontapé, em alguns aspectos, levou em consideração essa questão entre aspas, né, a mulher ser deixada um pouco de fora, mas à medida que a igreja foi caminhando, as coisas foram se modificando, né? Tanto que eles até discutem, né, a coisa, quando no chauzinho de Paulo, em Romanos capítulo 16, ele exalta uma mulher, uma diaconisa, ela recebe o nome de diaconisa, chamada Febe. Aqueles que não concordam vão dizer que diaconisa não é diaconisa ali, aquela coisa toda, mas está lá, diaconisa. Então, nesse sentido, nós não temos como desfazer aquilo que está escrito. Mas essa turma, ela foi separada para prestar um serviço à igreja. Um serviço incondicional, que não, nesse sentido, eles não poderiam exigir condições ou alguma coisa para servi-lo, e deveria ser movido por amor a Deus e por amor à igreja de Cristo, porque diretamente a primeira leva, ela foi separada para solucionar o problema dos necessitados que haviam, né? Então, sem o serviço prestado, e aí volto a dizer, não é para todo mundo, gente, tem que ser aquela turma de gente que gosta de trabalhar com gente que está com dificuldade, que gosta de servir aos outros em suas necessidades. O servir é uma obrigação de todo cristão. Como igreja, nós temos que imitar o nosso mestre, que disse que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Isso vale para todo crente. Mas a exemplo do exercício do pastorado, existe um grupo desses irmãos que servem, que verdadeiramente Deus deu uma graça para eles. Porque não é fácil trabalhar com gente em necessidade. E principalmente quando a necessidade bate, e aqui no caso do Atos capítulo 6, a murmuração também vem junto. Então você vai ter que lidar com duas coisas, né? Muitas vezes com as necessidades físicas, e também vai ter que, de alguma maneira, fazer papel de conselheiro, de apaziguador, ou se nós pudéssemos criar uma palavra, de acalmador. Esse papel não faz. Tem que, além de ajudar a acalmar o indivíduo que está desesperado, passando por aquele momento difícil. Então, o querer fazer, o desejar verdadeiramente servir, vai fazer com que você consiga lidar com essas pressões e passar por elas sem permitir que o desânimo lhe atinja e você, de alguma maneira, seja contaminado com a infelicidade do outro. Então, o diácono é aquele que tem seu coração, desejo em servir, e ele serve com alegria. Sabe, ele não imagina a vida dele sem verdadeiramente servir ao Senhor. No caso do significado que essa palavra tem, a palavra diáconos, né, ela vem do grego, que aqui nós só temos a transliteração, a troca de letras pela letra do nosso alfabeto, que significa um ajudante ou um servidor. Alguém que é separado para ajudar ou servir. E, como foi lido no início aqui, a instituição do diaconato, ela existiu por força de uma necessidade. De uma necessidade. Né? Nós lemos isso agora em Atos capítulo 6, versículos 1 ao 7, e aí nós precisamos entender essa necessidade à luz do contexto, né? Que era bem diferente do nosso contexto hoje, ainda que haja necessidade do estabelecimento de diálogos. A igreja estava começando num ambiente profundamente hostil ao cristianismo. Imagina, tinha 120, 2.000, quase 2.000, depois 5.000 pessoas dentro de uma congregação, onde a grande maioria delas havia sido expulsa de casa, perdido seu emprego, perdido seus negócios, caído numa situação difícil, porque era isso que ocorria quando o judeu se convertia ao cristianismo. Ele era expulso de casa. Se fosse herdeiro, perdia o direito à herança. Se trabalhasse com um judeu, estava desempregado. Se tivesse um negócio, ninguém ia comprar mais para ele. Era muito complicada a vida deles. E como consequência disso,
a igreja se tornou um ambiente onde se congregavam, além das viúvas e dos órfãos, né? Quando nós vamos caminhando para Atos capítulo 2, nós vemos que era uma multidão de necessitados que tinha lá. E nesse sentido, os irmãos disponibilizavam seus bens para que a necessidade dessas pessoas fosse satisfeita. Qual foi o grande problema que deu o pontapé para a percepção da necessidade disso? É uma questão de função. Todo ofício que Deus estabelece para o serviço da sua igreja, ele carrega sobre si um campo restrito de atuação. Então o que acontece? As pessoas esperavam que os diáconos fossem, ou os diáconos não, os apóstolos, fossem aqueles que iriam cuidar de tudo dentro da igreja. A igreja estava crescendo, a igreja estava se organizando, e eles esperavam que os diáconos fossem os apóstolos fossem os trabalhadores, os executores, os organizadores de tudo aquilo que iria acontecer na igreja. Moral da história, o ofício apostólico não incluía no exercício do ministério o trabalho com ação social. Os apóstolos tinham um trabalho específico, determinado por Deus para fazer. E não estava incluído nisso o socorro aos necessitados dentro da igreja. Como consequência disso, alguma coisa iria falhar. Alguma coisa não ia dar certo, e por causa disso, por causa da exigência de que os apóstolos fizessem aquilo que eles não foram chamados para fazer, começaram a falar mal dos apóstolos dentro da igreja. Imagine, você ser mal falado por algo que não está sendo feito e que não é você que tem que fazer, é outra pessoa. E aí, por causa disso, nós vimos claramente a necessidade de que um grupo de pessoas pudessem se agregar ao trabalho da igreja para que a igreja pudesse funcionar melhor. Estava dizendo para a Ana hoje que aqui nós estamos vendo o conselho de Jetro para Moisés aplicado à igreja. Esperavam que os apóstolos fizessem tudo. Na verdade, no caso de Moisés, o Moisés achava que ele tinha que fazer tudo, E o Jetro chegou, você vai morrer. Então, nesse sentido, os apóstolos já tinham aprendido com Moisés, e aí eles dão um pontapé inicial. Então, quando lemos o texto, nós vemos que o crescimento da igreja, o descontentamento social, o comprometimento do ministério apostólico, o comprometimento aqui, não estou dizendo com a firmeza do exercício, não, era que isso estava atrapalhando os apóstolos fazerem o que eles deveriam fazer. Eles não foram chamados de serviço social. E a organização da igreja, porque imagine, não é como hoje, Por mais que a gente tenha limites e tenha deficiência, e às vezes falte gente para fazer as coisas e tudo mais, mas a gente tem uma igreja que funciona com culto ordenado, tem os dias de culto, tem os departamentos funcionando em cada dia, apesar do acordo do povo vir, o povo não vem, temos departamento infantil, temos trabalho com jovens, com toda a luta e tudo mais, temos os nossos momentos de ação de graça, temos as congregações, cada uma no seu lugar, com obreiro, quem não tem obreiro a gente está segurando as contas e tudo mais, mas existe uma organização que faz com que a gente, mesmo de forma limitada, funcione e continue funcionando. Agora imagine lá, não tinha nada. Tinha só 5.000 pessoas reunidas em um ambiente. E agora, como é que a gente vai fazer para começar a dar uma juntada nesse povo todo e fazer todo mundo caminhar junto? Aí veio o primeiro passo. E o primeiro passo foi solucionar um problema que poderia trazer confusão e poderia trazer um estrago muito grande. Murmuração dentro de igreja é uma coisa que contamina e estraga. Não é fácil. E aí, dependendo com quem se murmura, o partido se estabelece, então os apóstolos disseram, vamos solucionar isso. E aqui, volto a dizer, era um problema de cultura judaica que estava dentro da igreja. Tinham os judeus de Jerusalém, eles se consideravam os judeus de pedigree, Tinha uma carteirinha de pedigree em tudo, assim, nós somos judeus de verdade, sangue puro e tudo mais, mas esses judeus que saíram daqui, foram morar fora, aprenderam outra língua para falar, que falava grego e tudo mais, isso aí são
judeu de segunda categoria, tudo meia boca. E aí, essa turma veio para Jerusalém, alguns se converteram, algumas mulheres viúvas desses judeus que eles consideravam de segunda categoria se converteram, estavam dentro da igreja, só que as viúvas tinham que ser amparadas dentro da igreja. A viúva não poderia trabalhar, não tinha pensão de INSS, não podia pedir esmola, era proibido. Na maioria dos casos, as viúvas caíam na prostituição. E a igreja, para que isso não acontecesse, elas traziam as viúvas e elas serviam dentro da igreja e a igreja amparava elas com seu sustento. Só que os novos crentes judeus olhavam para as viúvas que eles achavam antes que era de segunda categoria, ó. As que eram de Jerusalém, eles estavam dando a cesta básica toda semana. Mas as que não eram, eles estavam negligenciando. Né? Eles iam morrer de fome, isso dentro da igreja. E aí fizeram o quê? A culpa é dos apóstolos. Se fosse hoje, diriam, a culpa é do pastor. O pastor que não está vendo e tudo mais. Então, essas foram algumas razões que levaram os apóstolos a instituírem o diaconato. E aí, a questão do ofício é estabelecido por quê? Porque é um tipo de serviço que você presta da igreja que você, a exemplo de um pastor, vai ser ordenado. Você vai ter uma cerimônia semelhante à do pastor, você vai ter imposição de mão sobre a sua cabeça e você vai ser ordenado. Por causa desse ato é que, em alguns ambientes, eles são chamados de oficiais da igreja. Também tem um aspecto do ministério, né? Então, você não vai encontrar uma posição só nas igrejas por aí. Em uns lugares, vocês vão, em umas denominações, e eles vão chamar os diáconos, nós queremos chamar os oficiais da igreja. Em outras igrejas, eles vão dizer, eu quero chamar a junta diaconal. Outras igrejas, eles vão chamar o ministério diaconal. Mas, quando nós colocamos isso numa única ótica, o que está ali é um grupo de pessoas que foi separado na igreja para servir naquilo que a igreja necessitava por causa das diversas funções que teriam que ser realizadas. Então, quando a gente lê as passagens de Atos capítulo 6, lê 1 Timóteo capítulo 3, verso 15 ao 24 e lê Filipenses capítulo 1, nós começamos a observar e a entender essas realidades que são apresentadas aqui. Então, por que é um ofício? Isso aí vocês vão receber na apostila depois, porque é chamado de ofício, né? Um ofício é uma função que é estabelecida de forma objetiva para que seja prestado algum tipo de serviço. Está ligado ao tipo de trabalho que você faz numa área específica. Você se oferece para servir a Deus dentro da igreja numa área específica. Nesse sentido, apesar da palavra serviço parecer que está dizendo que o diácono é o MacGyver, né? Mas não é o MacGyver. Existem várias necessidades dentro da igreja. Existem várias áreas que seria ideal que houvesse pessoas cuidando para que, no caso aqui apostólico, né, e no caso nosso, nós como pastores não precisássemos ficar ocupados cuidando disso e fôssemos prejudicados em outras áreas que são necessárias ao exercício pastoral, né? Então, eles foram escolhidos aqui para fazer um serviço. Eles não foram separados para cuidar de absolutamente tudo aquilo que envolvia o serviço da igreja, a parte do ministério apostólico da pregação. Aqui havia uma necessidade, e aí é em função disso que quando Ana no final for ler a lista daquilo que como diácono você pode fazer dentro da igreja, você vai ver que a parte da ação social vai ter um monte de coisa para fazer. Primeiro, porque os intérpretes aqui, alguns, né, nem todos seguem essa linha, mas eles dizem que a parte desse problema de ação social, todo problema que haja necessidade de alguém cuidando no serviço da igreja, no que diz respeito ao seu funcionamento, a parte da parte espiritual, então pode ser separado pessoas para cuidar dessas coisas. Então, o ofício é porque é uma separação para uma função limitada. Em Atos 6, qual é? Cuidar dos necessitados, cuidar do socorro e distribuição
de comida aqui, era o caso, para os necessitados. Alguns irmãos da igreja estavam passando necessidade, e aí quando nós vamos para Atos capítulo 2, Atos capítulo 4, e lá Paulo vai dar um toque lá em Timóteo, né? Que não pode de forma nenhuma haver gente necessitada na igreja. E aqui necessitada, gente, é uma pessoa que não tem onde morar, não tem o que comer e passa frio por não ter o que vestir. Então, nesse sentido, dentro da igreja não pode ver. E aí, sempre que se debate essas coisas, se pergunta como isso pode ser solucionado. Pode ser solucionado com as ofertas oferecidas por aqueles que Deus tem abençoado com mais do que eles precisam. Então, se existe gente rica no meio do povo de Deus, existe para que não haja ninguém passando necessidade dentro da igreja. Uma das questões é essa. Então, se Deus me abençoa mais do que eu preciso, eu devo ter o coração e a mão aberta para disponibilizar para que aqueles que não têm, e muitas vezes não tem nem o que dá para eles sobreviver, para que eles possam ter uma vida mais tranquila, para que verdadeiramente o serviço diaconal nessa área pudesse funcionar. Não adiantava botar os 7 diáconos para cuidar da distribuição de alimento para o povo que estava necessitado, se não tivesse uma turma atrás vendendo as propriedades que tinha e depositando dinheiro aos pés dos apóstolos para que ninguém passasse fome nem passasse necessidade. Então, aqueles que Deus tem abençoado com abundância, eles disponibilizam para que aqueles que não têm tanta abundância ou não têm abundância nenhuma possam, pelo menos, ter o necessário para viver de forma que as suas necessidades sejam supridas. Então, ele é um ofício, porque é um trabalho direcionado a uma ação específica. Então, não vamos pegar aqui e dizer, olha, o irmão Valmir, a irmã Dilza, a irmã Juliana e a irmã Sara, a partir de hoje vai ser diácono e diaconisa, e vocês vão cuidar da ceia, vocês vão cuidar da portaria, vocês vão cuidar do campo. Não. Existe uma série de serviços, e é por isso que uma multiplicidade de pessoas para servirem vai fazer com que o trabalho seja feito sem ser pesado para ninguém. Então, sem que o trabalho todo pese sobre todos. E com relação ao ministério em si, porque é uma função eclesiástica, né? Então, normalmente a palavra serviço ele está incluído na questão da liturgia, né? Que é a palavra usada no original, que é o serviço que nós prestamos no ambiente do serviço a Deus na igreja. Essa palavra era aplicada anteriormente também ao judaísmo. Então, é o serviço litúrgico, né? Eu estou disponibilizando a minha vida para servir naquilo que diz respeito ao funcionamento da obra de Deus aqui nesse mundo. E aí, nesse sentido, os que foram apresentados, né, perante os apóstolos, eles foram ordenados, né? Os apóstolos impuseram as mãos sobre eles, não transferiram unção apostólica nem nada, né? Só que a imposição de mãos, Paulo vai explicar isso a Timóteo, na carta de Timóteo, mais, está intimamente relacionada a você, como é que você dizia a palavra aqui, a você conceder autoridade a alguém para determinada função, determinado serviço dentro da igreja, né? Então, eles seriam um grupo de pessoas que teriam autonomia para o trabalho no que diz respeito àquilo que eles foram apontados para fazer. Então, é ofício e se chama de oficial justamente porque são os únicos 2 serviços que são prestados dentro da igreja, pastor e diácono, que há a cerimônia de ordenação. Você não tem a ordenação da líder do departamento feminino, nem do líder do jovem, não tem. Então, por força desse ato solene que a Bíblia estipula, estabelece para que seja estabelecido, né? Então eles fazem parte daquilo que algumas denominações chamam de corpo de oficiais. E a ordenação é única, gente. É uma vez na vida, diácono uma vez, diácono para sempre, porém o exercício da função ele é por mandato. As igrejas variam, né, o tempo de mandato de diácono. Normalmente, por aquilo que a gente pesquisou, a média são 3 anos.
No nosso caso, são 4, porque tem que ter uma AGO, né, para fazer a eleição e tudo mais. Então, você é ordenado diácono para a vida toda, começa a servir, de 4 em 4 anos existe uma eleição. Primeiro, para saber se você ainda quer continuar servindo como diácono. E, se quiser, você pode passar a vida toda. Se a igreja disser ok na hora da reunião, você pode morrer diácono, servindo, não só de título. Mas também por causa de novos que possam querer entrar. Então, nunca é pouco o serviço, nunca é pouco as necessidades que podem aparecer dentro da igreja. Então, nesse sentido, o trabalho diaconal ele fica necessário à medida que as coisas vão caminhando. O texto também, ele apresenta algumas qualificações, né? A Ana estava falando no início que não era qualquer pessoa que era escolhida, né? Eram pessoas que tinham determinadas características. É tanto que no meio de praticamente 5.000 pessoas, achar 7 foi uma... Possivelmente o 7 está muito ligado à questão da simbologia bíblica. Era 12 no Antigo Testamento, da tribo de Israel, que virou 13 com os filhos de José. Vem os 12 apóstolos, viram 13 com Paulo e aquela coisa toda. Então, esse tipo de simbologia é muito marcante nas Escrituras, mas 7 foram escolhidos, né? E no caso disso, eles foram escolhidos pela igreja. Nós convocamos, né, pelo fato de que a gente quer reativar aquilo que não está funcionando, mas nesse caso a igreja, no meio daquela multidão de pessoas, teria que escolher aqueles que ocupariam esse cargo. Eles, além de indicar, eles iriam colocar sob votação da igreja para ver se eles verdadeiramente deveriam ser aceitos. E aí, quais são as qualidades, né, inerentes ao membro da igreja que quer exercer o diaconato, que deve aparecer, o que deve ser visto na vida dessas pessoas? Quando a gente olha para a instituição, nós descobrimos que 3 qualidades foram exigidas. Quando houve a consolidação do ministério apostólico em Paulo, né, e ele escreveu as qualidades em 1 Timóteo capítulo 3, aí a lista aumentou um monte. Então, lembra, o que nós temos aqui é o ideal. É o ideal que deve ser perseguido por todo aquele que quer exercer ou fazer parte do ministério apostólico. Então, Atos 6,3 diz: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Então, um exemplo, se alguém pergunta o que é que as pessoas acham de mim como crente. Será que quando as pessoas falam falam de mim como cristão, elas falam bem? Um diácono precisa ser alguém que carrega sobre si essa característica. Veja bem, alguém pode falar mal de você e é normal se você for um pregador do Evangelho. E sempre que você vê uma coisa errada, alguém vai e diz: esse tipo de falar mal é uma virtude, tá? Não é um mal, não. Quando a gente diz assim de falar mal, é por causa das deficiências que permanecem e ainda permanecem publicamente aos olhos dos outros. Então, é alguém que, tanto Paulo vai falar isso em outro lugar, que é bem falado dentro da igreja e que também é bem visto pelas pessoas fora. Para que verdadeiramente no exercício do ministério as pessoas não venham falar mal da igreja e venham falar mal do reino de Cristo e de Deus por causa do diácono, daquele que é serve. Segundo, tem que ser alguém cheio do Espírito Santo. Essa expressão é alguém em que se percebe o governo do Espírito Santo sobre a vida dele. Muito daquilo que nós vemos aqui da boa reputação é resultado do trabalho transformador que o Espírito Santo faz na vida daquele que é alcançado. Nós temos debatido isso muito com os pastores, né, na aula, e temos conversado muito nas congregações durante a semana, que uma das características que a igreja evangélica moderna jogou no lixo foi a necessidade de uma transformação do caráter daqueles que professam fé em Cristo e são batizados e fazem parte do rol de membro da igreja. Essa ideia do impacto, olha, eu conheci essa pessoa antes dela se converter, como ela mudou, simplesmente isso agora se perdeu.
Porque o ápice da realização evangélica dos nossos dias é você ter muito membro e ter muita arrecadação de dinheiro. Esse é, infelizmente, chegamos numa era como essa, e aí a questão da boa reputação ficou de lado. A preocupação com a boa reputação ficou de lado. E terceiro, a questão de sabedoria espiritual. Nesse conjunto aqui, nesse sentido da sabedoria, é a capacidade de simplesmente exercer aquilo que foi colocado nas suas mãos, tendo como referência as diretrizes que a palavra de Deus estabelece. A nossa vida é governada totalmente pela palavra de Deus. Então, nós temos na instituição do diaconato uma ordem para que eles escolhessem pessoas bem faladas, no meio e fora. Paulo vai acrescentar isso depois. Percebesse que é uma pessoa que verdadeiramente está debaixo do processo de transformação do Espírito Santo e alguém que seria capaz de lidar com aquilo. Que você nota que ele tem aptidão para lidar com aquele serviço. Então, no que diz respeito à lista de dons, né, a parte dos carismas, que são os potencializadores, né, as manifestações do poder do Espírito para nos ajudar a fazer aquilo que o nosso dom natural, mas temos a lista em Romanos dos dons naturais. E um deles é o dom de serviço. Ele será potencializado pela ação do Espírito Santo na vida dele. Então, existem pessoas que têm aptidão para uma coisa, outras têm para outra, e isso pode ser colocado à disposição da igreja para o serviço do rei. Já na consolidação, né, quando verdadeiramente o ministério já havia sido reconhecido, já haviam diáconos oficiais na igreja, Filipenses capítulo 1 vai dizer isso. Paulo escreve a carta aos Filipenses, aos santos e bispos e diáconos. Ele estabelece uma distinção funcional dentro da igreja. De vez em quando a gente encontra pregadores dizendo, não, isso é funcional, não existe. Existe sim. Paulo vai estabelecer essas distinções, só que veja bem, isso aqui não é distinção espiritual, tá? Não é porque o cara é presbítero que ele é mais espiritual que o membro comum, ou porque é diácono é... O que diz respeito aqui é a diferença no que diz respeito ao trabalho que essas pessoas fazem. Então, o membro comum ele é envolvido, a parte do serviço da igreja, com uma série de outras coisas, mas aqui nós temos dois grupos funcionais que o serviço à igreja é o fim maior da sua vida, é o objetivo maior da sua existência. E aí Paulo estende, né, as qualidades que o diácono deve ter. Da mesma forma, da mesma sorte, os diáconos, aqui está em 1 Timóteo capítulo 3, do 8 ao 13, sejam honestos, não sejam de língua dobre, né, sejam pessoas de palavra, não dados a muito vinho, né, não cobiçosos de torpe ganância, né, não podem ser avarentos, guardando o ministério da fé numa consciência pura, né, deve ser uma pessoa que verdadeiramente você vê que ele crê na verdade de Deus em tudo aquilo que ele ensina. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. No caso da igreja primitiva, né, eles deveria ser observado antes de indicar se eles possuíam habilidades para esse fim. No caso da atualidade, a misericórdia disso foi estendida, né? Então, o que ocorre? Uma pessoa que quer exercer o serviço diaconal dentro de uma igreja como a nossa. Nós vimos presbiteriano e vimos uma série de outras igrejas, mas eu estou trabalhando tudo dentro do contexto batista. Qualquer igreja batista nacional que você for e alguém falar em diaconato, eles vão falar essas palavras aqui. Temos alguns pontos divergentes de nós, presbiterianos, e para outros grupos, mas aqui nós estamos simplesmente falando aquilo que é empregado no contexto batista nacional como o nosso, né? Então, nesse sentido, para a igreja primitiva, ela deveria ver se eles tinham aptidão. No caso nosso, né, e isso por força das orientações que nós temos convencionais, existe um período probatório. Um exemplo, os pastores que são ordenados na nossa igreja, antes de ser ordenados, passaram no mínimo 2 anos trabalhando como pastor, para poder fazer o exame da ordem. E para que esse período serve?
para que a pessoa reflita e pense se verdadeiramente as convicções pastorais dele permanecem. Se no exercício desse período probatório, né, de provação, ele descobre que, olha, não é isso que eu quero para a minha vida, gente, isso não o torna menos espiritual, não o torna menos crente. Ele pode servir a Deus o resto da sua vida ajudando o serviço. Então, da mesma maneira, é o serviço diaconal. As pessoas, elas passam por um período de prova, né? De prova, que é de provação mesmo. E aí, depois desse período, novamente, fazemos uma reunião, além de nos problemas surgidos no caminho a gente vai orientando, e aí, depois que passar esse período, é questionado eles se verdadeiramente eles querem continuar exercendo esse serviço, porque é um serviço de comprometimento, comprometido mesmo. E aí, se eles estiverem decididos, aí nós apresentamos à igreja e é feito a ordenação de cada um deles. E aí, eles vão servir por 4 anos. Depois de 4 anos, mais uma vez, é perguntado para eles se eles querem continuar serviço e eles podem servir até o final da vida deles. E, nesse sentido, o serviço pode mudar, né? Então, ele serve 4 anos. Vamos pensar nisso, né, na questão do socorro social ao necessitado, né? Então, o grupo trabalha com isso durante 4 anos e no outro 4 anos ele quer cuidar da questão da recepção da igreja, da questão dos visitantes e tudo mais. Então, isso pode variar para que eles possam servir em várias áreas, mas cada área necessária ela vai necessitar de um ou mais diáconos para fazer o serviço bem. Então, ele vai dizer que eles são provados e depois de provados, sirvam, se forem irrepreensíveis. E aqui não é serem impecáveis não, tá? O irrepreensível está ligado ao serviço. Olha, nesse tempo de pregação, provação, eles fizeram o serviço muito bem. Então, a igreja reconhece, olha, a gente quer esse pessoal definitivo aqui. A gente queria que ele continuasse servindo a gente, que eles continuassem fazendo esse trabalho, porque eles fizeram um trabalho muito bom. Então, no nosso caso aqui, pensando em hoje, né, será de 1 ano, né, até a AGO, né, do ano que vem, que é justamente a ordenação, nós só podemos fazer em AGOs. Então, aqui nós temos, né, na consolidação essas características ou essas qualidades exigidas: honestidade, ser uma pessoa de palavra, abstinência de bebida alcoólica, incorrupção e integridade, consciência pura na observância do ministério, fidelidade conjugal, educação e governo dos filhos e, por fim, o governo eficiente da sua casa. No caso do homem aqui, né? Aquela estrutura do homem como cabeça da mulher, a mulher dos filhos, e aí cada um cumprindo a função, tanto o marido quanto a mulher. Então, essas coisas são exigidas para aqueles que verdadeiramente anseiam o diaconato, né? Ele vai dizer no versículo 11, da mesma sorte, e aqui é o problema que nós temos de interpretação, né? Existe uma expressão aqui que é usada, a palavra usada aqui é ginaikos. Guiné é mulher, mas também pode ser aplicado à mulher casada, uma esposa. Então, os intérpretes, dependendo da sua posição em relação ao ministério feminino, nas igrejas mais reformadas, assim, radicais, vocês sabem o problema que a mulher tem, né? É quase que a mulher não pode fazer nada do que diz respeito ao âmbito espiritual, não é só o pastorado, não. Em alguns não pode nem orar na igreja, é uma coisa terrível. Mas, e aí eles vão pegar aqui, traduzir por esposa e vão dizer que aqui está se referindo à esposa do diácono, né? E, por outro lado, da mesma sorte, as mulheres, e aí, quando essa opção é feita, ela insere a mulher no ministério diaconal. E aqui nós não temos problema, porque nós não temos como apagar a citação de Febe lá. E quando Paulo diz que ela diaconisa na igreja tal, aí não dá. Não era alguém só que servia. Ele transforma, ao usar o nome da igreja, a declaração que acompanha o nome de Febe a uma declaração oficial. Então nós optamos em seguir essa linha, já que o grande problema que existe no embate do ministério feminino, que é o ensino da igreja sob a tutela e amparada pela ordenação pastoral, não está aqui em evidência.
porque não é exigido dos diáconos que eles preguem. E aqui veja bem, o fato de ele ser diácono é exigido biblicamente para ele como crente que ele prega. Mas como diácono não, porque o serviço aqui que ele foi separado para fazer não é o ministério da pregação. E a gente diz, tem algum problema do diácono pregar? Não. Estevão foi um diácono. E ele foi um pregador e muita gente veio para a igreja e se converteu pela pregação dele. Então não há um empecilho. Porém, no tempo que eu estou exercendo o ministério diaconal, a minha prioridade é servir. É prestar aquele serviço para o qual eu fui designado para fazer. Se der para conciliar as duas coisas, tudo bem. Mas a prioridade para o bom funcionamento da igreja, como diácono, eu devo exercer aquele trabalho para o qual eu fui separado. Por incrível que pareça, na Igreja Batista, o diácono é a pessoa mais próxima do pastor. Não vai ser o pastor auxiliar que é o auxiliar do pastor, não, é o diácono. Porque ele vai estar se ocupando de algumas funções que não dizem respeito ao trabalho de crescimento espiritual, de edificação espiritual, que muitas vezes ocupam a nossa vida e fazem um trabalho espiritual pesado. Que foi isso que estava acontecendo com os apóstolos. Né? Eles estavam se sentindo prejudicados na sua tarefa da pregação por causa do serviço que eles tinham que prestar no âmbito social. E aí tem um problema, né? Nem estava fazendo uma coisa direito, nem outra. E aí eles vão dizer, nós vamos nos dedicar à palavra e à oração, e aí separa 7 homens para cuidar dessa necessidade. Então, volto a lembrar, eu estou falando na perspectiva de uma Igreja Batista Nacional do exercício do diaconato. Né? Então, no contexto batista nacional, o diácono é o auxiliar mais direto que o pastor dispõe, né? Ou pelo menos deve ser, né? Porque esse sim será um ajudador direto. Porque algumas das coisas que seriam inerentes ao nosso, que não deveria, assim, essencialmente fazer parte do nosso trabalho, nós temos que fazer, ele vai estar fazendo e vai estar folgando, né? Uma das marcas do diaconato é, nesse sentido, que no seu exercício ele é alguém que deve estar determinado a não ser negligente. Ele tem que pegar o serviço e fazer o serviço, e não correr do serviço. Eu estou há 21 anos aqui, né? A gente tem diretoria, e muitas vezes tivemos gente da diretoria que, olha, antes de terminar o mandato, se mandou. A igreja nunca sabe, né? Porque a gente administra o que ficou, ele dá conta das duas coisas, mas precisamos, se queremos verdadeiramente exercer o bom ministério diaconal, devemos, quando dizer eu quero entrar por esse caminho, olha, eu vou começar a carreira, vou desenvolver e vou completar. Se eu tiver que dizer, olha, tá bom, eu quero passar para fazer outra coisa, é no final do mandato, mas enquanto isso é necessário que o diácono não se permita negligenciar com o serviço que ele tem que prestar e nem tampouco com a sua vida espiritual. Né? Já que, querendo ou não, gente, qualquer um que decide fazer parte da liderança, ele se torna uma referência. E qualquer coisa que as pessoas veem no exercício da nossa caminhada que transpareça que a gente não está fazendo a coisa direito, vai impactar de forma direta o rebanho. E hoje em dia nós temos um rebanho que olha, cobra e fala. E aí a gente tem que dar explicação, porque motiva tal coisa não está sendo feita da forma que deveria, porque algumas coisas estão esquecidas e aí por diante, para que verdadeiramente a pessoa venha entender porque as coisas não estão andando da forma que deveria. Então, querendo ou não, vamos fazer parte da liderança mais vista, né? Como a Ana disse aqui no início, né? Ela tinha um casal de diáconos, até hoje nós os conhecemos e temos um carinho muito grande por eles, que para ela era um referencial de crente. Quando ela entrou na igreja, aqueles ali eram os 2 crentes que deveriam ser imitados. Então isso é o diácono. Ele deve buscar
crescer e expressar, não para que ele seja o tocha, o canela de fogo, alguma coisa do tipo, mas para que verdadeiramente ele possa, com a sua vida, influenciar os outros a crescerem e a servirem também, né? Alguns estudiosos nessa área da Igreja Batista, eles abordam alguns problemas, né, que às vezes existem no serviço diaconal, né? E um deles é justamente a conciliação entre o serviço que eles prestam ao corpo como diáconos e muitos deles querem paralelamente exercer o ministério da pregação, né? E em alguns âmbitos, principalmente por causa a gente diz, da Feira das Vaidades, né? A visibilidade aqui é muito maior. Em alguns ambientes é quase um prêmio de destaque, né? Você fazer parte da liderança. Eu estava conversando com um pastor aqui da nossa região, né? Que ele estava dizendo que na igreja dele aqui próximo tem 80 líderes. E naquela semana que eu estava conversando para ela, um dos que não era estava reclamando porque não era o 81. E no contexto batista é um problema, né? A gente tem 100 membros para arrumar 10 líderes, só Jesus na causa e nem sei o quê. E ele tinha 80 líderes na sua igreja, tem 100 e poucos membros. Me lembrei do Rafael, né, quando esteve aqui, que disse que todo mundo lá tem serviço, né, na congregação lá da Espanha, que pastoreia, todo mundo tem uma função para fazer, né? Então, nesse sentido, esses estudiosos, eles querem mostrar que eu entrei no diaconato, eu entrei para executar um serviço que me foi dado em mãos para fazer dentro da igreja. Então, olha, eu posso nunca ser visto por ninguém, que é um problema do Ministério do Serviço, é um ministério que ninguém vê. Aquilo que você faz dificilmente vai ser visto pelas pessoas, mas Deus está vendo. E dentro da perspectiva do corpo de Cristo que Paulo apresenta em 1 Coríntios, aqueles que parecem que não têm grande honra assim diante da igreja, Paulo vai dizer que eles receberão uma maior recompensa, porque eles vão ser recompensados no final pelo próprio Deus. Então, eu posso ter aptidões, outras habilidades, ou usando a terminologia, outros dons para oferecer, mas nesse período em que eu decidi fazer parte da junta do ministério ou do grupo de oficiais, dependendo o nome que a denominação ou a igreja local vir dar, eu vou ser alguém que vou dedicar nesse período da minha vida para servir as necessidades que a igreja tem. Eu vou abraçar uma necessidade, eu vou trabalhar para que aquilo funcione, e aí se um faz uma funcionar, outro faz outra, gente, é uma beleza. As coisas melhoram e melhoram muito, já que não tem como pastor ser pastor, pregador, visitador, orientador das congregações e visitador de necessitado, de enfermo e coordenador da distribuição de cesta básica, porque aí simplesmente vão precisar de um pastor logo, porque esse vai morrer. Vai morrer. Então, o diácono ele precisa saber a sua real função e, abraçando a sua real função, ele possa desenvolver um bom trabalho, e isso é digno, né? Digno de nota. É pelo seu serviço e pelo seu testemunho que esse diácono será honrado, né? Algumas, Ana vai citar, mas eu vou citar uma, né? Um dos problemas que serão solucionados se nós tivermos uma junta diaconal aqui, é eu não ficar desesperado aqui quando entra um bêbado ou alguma coisa desse tipo, ou uma criança começa a correr para lá e para cá, e às vezes eu tenho que parar minha pregação para dizer, irmão, faça alguma coisa, ou eu tenho que descer para fazer, né? Então, nesse sentido, os diáconos são aqueles que, solucionam bem, tranquilinho a situação, e a gente não vai precisar ter esse problema de ter que administrar isso, principalmente porque a minha função na hora do culto é a pregação e não estar cuidando de quem entra, quem sai, quem corre, quem não corre, quem levanta para a água e tudo mais. Então, precisamos de alguém que faça esse controle, e aí isso vai ajudar muito, né? Então, algumas tarefas foram acrescidas por força da necessidade. Então, eu sou do grupo, né, que, em termos de análise bíblica, ação social é o que ela revela. Porém,
na questão da expressão do serviço que é necessário e que, se exercido por aqueles que exercem o pastorado, pode prejudicar o seu trabalho de ensino e tudo mais. Então, nesse sentido, todo e qualquer serviço que haja necessidade dentro da igreja, que não diga respeito ao serviço de pregação e de ensino, então, nesse sentido, o diácono pode executar. E aí nós temos uma série de trabalhos que podem ser feitos pelo diácono, né? Eu não vou citar aqui porque a Ana vai trabalhar isso depois de mim, mas, biblicamente falando, a ênfase está no socorro aos necessitados e, nesse sentido, se esse trabalho for feito, isso já vai trazer uma honra muito grande, né? Uma honra muito grande. Então, o diácono, ele precisa ser alguém que tem prazer em servir. Eu queria ter isso, né? Existem pessoas que são felizes em servir. São felizes. Você coloca ela para servir aos outros, cuidar de enfermo, dar comida para mendigo. Gente, eles vão felizes da vida. Até hoje, na área da psicologia, diz que isso faz um bem bem grande, né? Um bem grande. Né? Todas as pessoas que têm esse tipo de inclinação, elas são extremamente felizes. Parece que nada abala e entristece essas pessoas. Tudo é motivo de risco. Porque elas aprenderam a amar fazer aquilo que muitas vezes a gente não gosta de fazer. Então, nós pedimos a Deus que faça isso conosco, né? Deixa eu ver aqui, também tem a questão da ética, né? Isso mais voltado para a questão da denominação, o tipo de comportamento, né, que deve ser observado na vida dos oficiais ou dos diáconos da igreja, né? Pelo menos existe uma lista, né? Algumas igrejas batistas estabeleceram isso, né? Volto a lembrar, como a convenção trabalha com igrejas e a Ordem IBAN trabalha com os pastores, você não vai encontrar no manual uma especificação da questão da função diaconal, comportamento e tudo mais. Nós temos uma citação da necessidade de estabelecer o diaconato e as qualidades que esse diaconato tem, que você vai ver tanto em Atos capítulo 6 como em 1 Timóteo capítulo 3. Mas algumas igrejas, e a gente vai pegar, vai tentar conseguir em algumas igrejas batistas que possuem o código de ética, que normatiza a maneira como os diáconos devem se portar no exercício do serviço deles, e aí vem aquilo que a Ana falou no início, né? Exercer o seu ministério diaconal de tal forma que o membro da igreja possa olhar para ele e dizer: olha, meu exemplo de vida cristã é fulano. E se for um diácono, possivelmente ali nós vamos ter um futuro diácono ou alguém extremamente envolvido com a obra de Deus. Então eu peguei de uma igreja batista o código de ética, né? E eles dizem o seguinte: para que um diácono e diaconisa exerçam o seu ministério dentro da ética diaconal, estes devem observar os seguintes pontos. Primeiro, eles precisam ter o conhecimento pleno do ofício, né? E aqui não é uma coisa muito extensa, né? Você é alguém que decidiu, na causa do reino de Deus, na obra de Deus, servir naquilo que há de necessidade. E aí, quando ele diz que deve ter conhecimento pleno do seu ofício, é naquilo que foi colocado na sua mão para fazer. Então, Ana vai apresentar uma série de áreas que há necessidade e há carência na nossa igreja, né? E aí você diz: olha, eu queria trabalhar nisso aí. E aí você vai ter que descobrir como fazer esse serviço caminhar, ser executado da forma que verdadeiramente ele possa chegar ao fim para o qual ele foi estabelecido. Então tem que ter conhecimento daquilo que você está fazendo, não precisa ter conhecimento do resto das coisas. Precisa, e aqui não sei se nesse caso aqui é um desabafo e tudo mais, que eu estou lendo aquilo que foi estabelecido numa igreja como a nossa, né? Lealdade para com o pastor. A gente, no seminário, né, às vezes brinca muito, né? Porque eles dizem: olha, bem que a Bíblia diz, né? Sujeitai-vos a Deus, resistir aos diáconos e eles fugirão de vós, né? Sempre a figura do diácono é vista como parte do problema encrenqueiro, né? E aqui, no Código de Ética, nesse sentido, é alguém que serve, né? Que está
de verdade, aqueles que exercerem o diaconato vão estar me ajudando e me ajudando muito. Vocês não têm ideia de quanto. Motivo: os apóstolos estão lá, eles são os responsáveis não apenas em deixar para nós escrito aquilo que a igreja deveria crer até o final da jornada, mas também deveriam dar o pontapé inicial espalhando aquilo pela Judéia, Samaria e até os confins da terra. Estavam em Jerusalém, uma igreja grande e empancada com serviço social. E aí o que acontece? Eles entregam isso e dizem: não, nós vamos nos entregar aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então existem coisas que os membros podem fazer e podem se dedicar a fazer isso, e vai ser uma ajuda muito grande, assim, muito grande mesmo, né, o serviço pastoral. E aí ele diz: extremo cuidado quanto às críticas, né? Nesse sentido aqui, a visão é Atos capítulo 6. Né? Imagina, a turma estava murmurando dentro da igreja porque esses apóstolos aí, já disse que é chamado por Jesus Cristo, tudo não estão fazendo trabalho direito, negligente, e aí quem vai resolver esse problema, vai pagar e baixar o fogo é o diabo. Ele, além de ter que solucionar o problema da necessidade, ainda que tem que acalmar o furor e o rancor, seja lá o que for, que esteja emanando do coração daquelas pessoas em seu estado de murmuração. Então eles têm um trabalho, eu volto a dizer, esses que estão diretamente relacionados com o trabalho social, porque aqui a parte dos necessitados, de viúvas e tudo mais, e viúva ainda tem um aspas, né? Não é porque ficou viúva na igreja que é viúva que está incluído nisso aqui, né? Paulo vai dizer lá que se é aquela que vive fofoqueirando de casa em casa e olhando a vida alheia, e não sei o que, essa daí, olha, não é viúva que vai cuidar, não é que a igreja vai cuidar, não. Se tem filho crente dentro da igreja, não é a viúva que a igreja vai cuidar, não. Os filhos têm que cuidar. É a viúva que está só mesmo. E que não tem como se manter, não tem recursos para se manter, e que está caminhando na fé e tudo mais, aí sim. Então, ainda temos um parênteses, né, para definir quem são essas viúvas que devem ser ajudadas e que Paulo vai explicar noutra feita. Mas tem a questão do ministério com os enfermos e tem uma série de outras situações que os diáconos podem também serem um instrumento de bênção para com a vida dos outros. Aí vem a questão da condição desse diácono no seu lar, se for casado, né? Se verdadeiramente é alguém que é um exemplo de comportamento naquela estrutura que Deus estabeleceu, homem como cabeça, protetor, mantenedor, orientador, né? Aquele que exerce ser a palavra firme dentro de casa e que cuida dos seus filhos e que cuida da sua esposa e tudo mais. Então, esse tipo de situação deve ser levada em consideração. Alguém que o fato de não ser avarento, né? Alguém que é capaz de disponibilizar até aquilo que tem para que verdadeiramente o socorro possa chegar às pessoas. Aqui, uma pessoa dependente do Espírito Santo, né? Nesse sentido, o serviço, ou todo o serviço que nós prestamos no reino de Deus, ele intimamente deve ser feito em dependência do Espírito Santo, né? Eu basicamente tenho uma expressão que eu fico, e eu ouço direto, né? Não, o pastor é fácil fazer, né? Não é para ninguém. Não é para ninguém. Às vezes eu vou para um lugar, pastor, não precisa estudar. Olha assim, não dá, né? Porque a gente é pecador limitado e ainda sofre a influência da corrupção do pecado até Cristo voltar. Então temos as nossas limitações. Então para isso a gente estuda, para isso a gente se esforça para compreender, para isso a gente trabalha e todo mundo que entrar nesse ramo vai seguir o mesmo caminho, sabendo que aquilo que a gente fez só vai dar certo se Deus vier com a sua mão e fizer acontecer. Então, deu certo, não sobra absolutamente nada para a gente. Nada. Uma vez uma pessoa veio me dar um elogio e eu fiz para a pessoa: olha, eu nada menos nada, e o zero à esquerda, não adianta hoje. Por mais que eu mostrasse que
aquilo que ela estava se referindo foi uma obra de Deus, eu não tive nada a ver com aquilo, desisti da conversa porque estava saindo um risquinho de glória para mim. E isso, quando nós estávamos no seminário, né, no primeiro ano, o professor nosso, Gilberto Picken, ele disse, olha, quando vocês estiverem no ministério, o povo vai querer dar a glória de Deus um pouquinho para vocês. E não tem como vocês fazerem nada para impedir isso, só nunca recebam. Não recebam. Nunca recebam. Então, é dependência. O que eu estou falando aqui para vocês, o que eu estou dizendo que tem que ser feito e tudo mais, só vai produzir frutos se ao ouvirem isso vocês forem despertados no coração de vocês. Eu quero isso. E o despertamento não veio do que eu falei, veio do fato de Deus poder estar direcionando vocês para servi-lo nessa área. Então nós temos várias áreas para servir e aí simplesmente o que se espera é que haja uma inclinação ao chamado, haja uma inclinação à obediência. Lembre que aqui nós estamos falando de um exercício ministerial que parte da escolha da igreja. Uma coisa é eu chegar diante do pastor, como ocorreu anos atrás, e dizer, olha, eu acho que eu tenho convicção que Deus está me chamando para o ministério. Fui ser missionário primeiro, passei tempo abrindo igreja, plantando igreja, para depois vir para o pastorado. Mas fui eu que fui para o pastor para dizer para ele, olha, eu acho que Deus está me chamando para o ministério. No caso do diácono, não. É a igreja que observa, e aí chega e diz, olha, vamos indicar esse indivíduo aí para a junta diaconal, porque nós vemos que é alguém que tem disposição no seu coração e efetivamente temos observado o quanto ele está disposto a servir a Deus na causa do reino e na obra da igreja. E aí ele vai ser direcionado para trabalhar numa função específica. E aí, no que diz respeito à realidade espiritual, nós temos absolutamente todo aquele processo de crescimento, leitura bíblica, meditação, oração particular, depois vem culto, ensino, vem a questão da evangelização, tudo isso deve ser visto na vida daqueles que exercem o diaconato. Então, começando a concluir, depois de muito tempo falando, algumas coisas precisam ser claras aqui. Primeiro, é que você pode exercer o diaconato irrepreensível, né, ao agir e a executar aquilo que foi colocado nas suas mãos de acordo com as normas ou com o padrão que a palavra de Deus estabelece. Então nós temos orientações da palavra de Deus que nos direcionam ao exercício de toda e qualquer tarefa que nós vamos fazer no seio da igreja. Segundo, se esforce para não permitir que nada macule ou manche o seu ministério. E isso é uma luta para a gente, né? Porque a gente é pecador. Eu sempre lembro quando eu comecei, em 92, plantando igreja no sertão do Pernambuco, que nós fomos para uma cidade que fazia 12 anos que o último crente tinha ido para lá, e ele teve que sair escoltado da polícia porque a população queria linchar ele, né? E chegamos e alugamos casa, nos fixamos, e quando a gente passava na rua, as crianças vinham para a porta e ficavam gritando, pai e mãe, vem ver, os crentes estão passando. A gente era novidade da cidade. E antes da gente sair na rua, a oração nossa era, Senhor, se a gente tiver que pecar, seja dentro de casa. Não deixe que as nossas imperfeições apareçam aos olhos desse povo, porque senão o teu nome vai ser mal falado. Gente, era uma luta. E vocês sabem o impacto que causa. Um membro de uma igreja comete um erro. Gente, depois de uma semana ninguém lembra mais. Vai o pastor, vai o diácono, vai carregar mais de resto da vida. Vai ser perdoado por Deus, se é ser ardente ou vai, mas ele vai ter que lidar com essa situação pro resto da vida. Então, há uma decisão de esforço para que verdadeiramente, ao fazer o nosso trabalho, nós não permitamos que aconteçam coisas que possam levar as pessoas a falarem mal de nós, já que a primeira prerrogativa lá de Atos capítulo 6 foi justamente o ser bem visto, né? Tanto no meio da igreja, como também com aqueles que estão fora da igreja. Como procede a eleição, gente, dentro do contexto batista nacional? Então, no nosso caso, o primeiro ato é, da mesma maneira que a gente
com pastores, separa 2 anos de trabalho dele para que ele vá tomar conta de uma congregação, e à medida que ele vai exercendo o ministério pastoral, ele tenha a consciência e a convicção do seu chamado fortalecido, da mesma maneira o diácono. Então, no nosso caso, aqueles que desejarem trabalhar no ministério diaconal nesse momento, vão entrar naquilo que nós chamamos no ministério pastoral e diaconal na Igreja Batista de período probatório. Então, vocês serão designados para fazer funções e daqui vão fazer essas funções e desenvolvê-las por 1 ano. Então, daqui a 1 ano, antes da Assembleia Geral que nós temos o ano que vem, nós nos reunimos, sentamos para conversar com vocês acerca disso, e aí vocês vão definir, olha, é isso que eu quero ser dentro da igreja. É isso que eu quero continuar fazendo, servindo ao Senhor. E aí vem para a GO, a gente emplaca a ordenação, e aí sim começa o ministério diaconal com mandato de 4 anos, sendo renovado enquanto ou você desejar servir a Deus na diaconia ou for afastado por disciplina. Então, o nosso desejo é que ninguém seja afastado por disciplina, mas você pode servir como diácono para o resto da vida, né? Basicamente, aqueles que fazem parte do pastorado começaram como diácono, né? Eu já saí, fui direto ser missionário e plantador de igreja no campo. Possivelmente, se eu ficasse o tempo todo na igreja local, eu passaria pela diaconia e tudo mais. Foi uma pessoa que sempre serviu assim, né? Deus foi muito bondoso comigo. Minha ideia era, e a minha relação era, gente, porque quando eu era do mundo, eu era sei lá o quê, nem dormia, para ficar na bagunça. E aí, quando eu me converti, ficava aquilo martelando na minha cabeça. Se eu fazia isso com o diabo e com o pecado antes de eu me converter, então eu não posso dizer que não vou fazer para Deus, porque não vou. Então eu era muito, como é que eu vou, legalista nesse aspecto, né? E sempre fui, né? Sempre fui legalista. Então não existe, eu me lembro de uma frase de Carlos Studd, né? Que marcou a minha vida, né? Principalmente no início do ministério, quando ele afirmou, já idoso, com a turma dizendo, não manda missionário para o campo mais jovem, você fica aqui levantando dinheiro. Ele disse, não. Se Jesus Cristo, sendo Deus, morreu por mim, nenhum sacrifício é grande demais que eu não possa fazer por ele. Então, nesse sentido, eu aprendi muito com a biografia desses homens, né? Agora, mais cansado por causa da idade, mas o desejo é continuar servindo até o dia que ele queira recolher a gente. Então, no contexto batista nacional, nas igrejas batistas, né, o trabalho dos diáconos é auxiliar o pastor naquelas funções que não dizem respeito ao trabalho espiritual, no que diz respeito ao ensino e à pregação, porque já que, nesse sentido, cuidando da ação social, os diáconos vão fazer visitas, eles é que vão cuidar do suprimento da necessidade dessas pessoas. Então, nesse sentido, eles vão estar diretamente trabalhando como auxiliares da gente. Falamos das qualidades, e aí, no caso batista, eles vão ser eleitos para exercer o ministério. Precedendo a eleição vem o período de provação. O termo usado para o pastor e para o diácono é o período probatório. Então, 1 ano de teste. Não é tanto aqui, a ideia do teste, biblicamente falando, é para que a igreja possa ver o seu trabalho e dizer, olha, isso aí pode continuar. Mas no nosso caso em especial, eu penso que o período probatório é mais pela pessoa. E volto a lembrar, gente, quando alguém não tem aptidão para isso, o serviço prestado ao reino é para todo mundo, mas aqui nós estamos falando de pessoas que verdadeiramente dedicam a sua vida a servir. O trabalho delas é servir no meio da multidão que serve aqui ou ali por ser cristão. Mas ela não, ela é alguém que arregaçou as mangas e diz, olha, eu quero trabalhar para Jesus, eu não fui chamado para ser pastor, mas eu quero trabalhar para Jesus a minha vida toda. Então aqui está o lugar do diácono. Então, ele é submetido a um período de prova para que a igreja veja ele trabalhando e para que ele veja se é verdadeiramente esse serviço, e a partir daí, numa assembleia ordinária da igreja, então é executada a ordenação do diácono, né? É uma função com prazo determinado. A ordenação é para a vida toda, gente.
mas é uma função com prazo determinado. Para que verdadeiramente, no exercício do seu trabalho, você possa decidir se quer permanecer ou não. A única função na Igreja Batista que não tem prazo determinado é a função do pastor-presidente, né? Que intimamente ela tem o seu período encerrado, ou por decisão do presidente dizendo que não quer se reeleger na Assembleia, ou por decisão da igreja dizendo que não quer mais aquele pastor como pastor-presidente. Então, por isso que não há um prazo determinado, né? Ou parte do pastor ou parte da igreja. Mas a questão diaconal, sim, 4 anos, depois de 4 anos é renovado, não vai ser ordenado de novo. É só a questão do trabalho, ou talvez ele queira mudar de função, ou tem algumas pessoas que querem entrar no diaconato, então essa eleição é feita para que haja uma porta aberta, tanto para os que estão como para aqueles que querem entrar. E aí vem as questões burocráticas, né? Se um dia você se mudar, for trabalhar, morar em outra cidade, aí o diaconato não vai junto. Não vai ver? Hã? Não entendi. O diaconato não vai junto, porque é um serviço à igreja local onde você foi ordenado, né? No contexto batista. Você vai com a sua carta de membro. Nesse caso lá, quando você se adaptar, se o pastor quiser inserir você vai para a eleição, ser colocado e vai servir, mas você não vai ser transferido como diácono fulano de tal, vai ser transferido como membro fulano de tal. Então, basicamente é isso. É um grupo de pessoas que foram separados de forma voluntária, amorosa, porque amam servir, para cuidar de áreas da igreja que são necessárias para o bom funcionamento dela. Uma dessas, olhando para Atos capítulo 6, é o cuidado da ação social da igreja. Cuidado daquelas pessoas que estão necessitadas. Então, quem vai correr atrás do tesoureiro para ver se tem dinheiro para a cesta básica é o diácono, que cuida, os diáconos cuidam dessa área. E se não tiver dinheiro no caixa para comprar a cesta básica, então o WhatsApp para os irmãos pedindo quilinho de coisa para montar lá para a pessoa não ficar necessitada. E aí, então, esse grupo especial, mas você pode também ser separado para cuidar de outras áreas da igreja que são necessárias e que, de forma geral, nas outras denominações, fazem parte do trabalho diaconal. Existe uma série de serviços que podem ser prestados que fazem parte do trabalho diaconal e você pode também dizer, olha, eu quero servir a Deus nessa área. Pastor, tem esta lista dos outros atividades? Sim, a Ana vai apresentar agora. Então a gente vai terminar aqui e a Ana agora vai trazer e vai apresentar as listas das áreas que os diáconos podem servir e que podem também prestar um serviço muito grande à igreja local. Então, Ana,